Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início ao capítulo 6 do nosso livro de Sociologia. E o capítulo 6 vai ter como tema Poder, Política e Estado. E nós vamos na aula de hoje trabalhar o conceito de poder. Aqui no próximo slide nós temos uma imagem de um homem com sua sombra bem forte, simbolizando o poder. O que seria o poder? Como é que é possível definir? Como conceituar o que é poder? Nós temos aqui no próximo slide a definição do que é poder proposta pelo sociólogo Max Weber. E como Max Weber define o que é poder? Para Weber, poder é a imposição da própria vontade numa relação social, mesmo quando há resistência alheia. Ou seja, exercer poder é você exercer a sua vontade sobre a vontade do outro, mesmo que o outro não concorde com isso. Então, Weber também vai falar que tem o poder de forma direta e também o poder de forma indireta. Como seria o poder direto? O poder direto é aquele poder que ele é falado, explicitado, quando é dado uma ordem. Por exemplo, quando você sai de casa e os seus pais falam, é para você estar em casa às 9 horas. É um poder que os seus pais exercem sobre você de forma direta. Eles estão determinando uma ordem para você. Então, é um poder direto. E o que seria o poder indireto? É quando não existe essa ordem, porém você acaba fazendo. Ou seja, você sai de casa e aí você pensa, eu vou voltar antes das 9 porque eu sei que os meus pais não gostam. Então você faz isso mesmo sem os seus pais terem dado uma ordem. Então eles estão exercendo o tipo de poder indireto para você. Porque você está fazendo o que eles querem sem eles terem dado a ordem, sem eles terem falado. Não foi necessário falar. Então o poder indireto, ele acontece dessa forma, sem ter uma ordem explícita. Você obedece sem a necessidade que a pessoa exija que você faça. Bom, aqui no próximo slide nós temos as 3 formas predominantes do poder, que é o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O que seria cada um desses? O poder econômico é aquele poder que vai se basear em bens, em posses materiais, ou seja, na riqueza, no dinheiro, o poder econômico. Já o poder ideológico é aquele poder que vai estar relacionado às ideias, como a própria palavra já mostra, ideológico de ideias. Ideias que muitas vezes são transmitidas por meio das mídias, da televisão, das redes sociais. E essas ideias, elas acabam influenciando as pessoas, influenciando o seu comportamento, influenciando o seu gosto. Então, é uma forma de manipular as pessoas por meio de uma ideia que é propagada por meio das mídias. É um tipo de poder ideológico. E o poder político? O poder político é o poder que vai estar relacionado aos nossos representantes, Porém, o poder político, ele também pode se utilizar da força, Quando, no caso, por exemplo, de um poder político relacionado à ditadura militar, onde havia o poder político por meio da força, Então, o poder político ele vai estar relacionado aos governantes, que exercem o poder sobre o povo. E Max Weber também vai determinar que o poder ele pode ser um poder legítimo, como ele também pode ser um poder não legítimo.
Quando é que o poder é legítimo? O poder ele é legítimo quando ele é aceito pelo povo. Por exemplo, num país democrático, onde as pessoas votam no presidente que eles querem, no prefeito que deseja. Então, ele acaba exercendo um poder sobre o povo. E é algo que é aceito pelo povo. Já, por exemplo, a ditadura militar é um poder que não é legítimo. Por quê? Porque o povo só obedece por meio da força, né? Por meio da tortura. Então, não é um poder que é aceito, né? As pessoas lutam contra esse poder. Então, é um poder que não é legítimo. O poder legítimo é aquele poder que é aceito pelo povo. E Max Weber ele vai definir que o poder legítimo ele acontece de 3 formas, que é a tradicional, a carismática e a racional legal. O que seria o poder legítimo tradicional? O tradicional é aquele poder em que vai estar relacionado às crenças e às regras que são transmitidas de geração para geração. Então, é um poder tradicional. Então, nós temos como exemplo, ao longo da história de poder tradicional, nós temos as relações existentes dos senhores feudais, né, no feudalismo, que era passado, né, as regras de geração, o patriarcalismo, o coronelismo, são exemplos de um poder tradicional. E nós temos também o poder legítimo, que seria a dominação carismática. A dominação carismática é a ideia de que existe uma pessoa com qualidades excepcionais, onde as pessoas querem ser dominadas por ela porque elas acreditam nisso, que ela possui qualidades boas para ser um governante. Então, nós temos como, por exemplo, Barack Obama, onde as pessoas acreditavam, né, que ele era uma pessoa altamente competente, uma pessoa que deveria sim estar no poder. Temos como exemplo também o ex-presidente Lula, né, que foi tido por muitos, né, como um grande político e que também possuía essas qualidades, né, tidas como qualidades excepcionais. E nós temos também um tipo de dominação, né, do poder legítimo, chamado de racional legal, que como a própria palavra já mostra, né, legal, da legalidade, da lei, vai estar relacionado o quê? Às normas e às regras, onde essas normas e essas regras, elas são aceitas por todos, né? E nós temos como exemplo a burocracia, né? A burocracia existente, como, por exemplo, as regras para você abrir uma conta no banco, até mesmo para você fazer a matrícula na escola, né? A burocracia de você ter que entregar determinados documentos. Então, tudo isso vai estar relacionado ao poder legítimo, racional, legal. Bom, gente, a nossa aula encerra por aqui. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Um grande abraço.